Graça e paz, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Controle do Alto, onde o Evangelho não é diluído, não é moldado para agradar, mas pregado com verdade, com fogo, com cruz. Hoje eu te convido para uma reflexão profunda. E se o apóstolo Paulo, sim, ele mesmo, aquele que escreveu quase todo o Novo Testamento, ouvisse o evangelho que está sendo pregado hoje em muitos púlpitos, será que ele aplaudiria? Será que ele se sentiria em casa? Ou será que se levantaria em choro, em indignação, em zelo santo? Esse vídeo é um alerta, uma convocação, um confronto, mas também um convite ao arrependimento e à restauração. Antes de mergulharmos nessa palavra, comenta embaixo. De qual cidade você nos assiste e que horas são aí agora? Vamos mapear os atalaias que Deus tem levantado. Pessoas famintas, sedentas, que não querem mais entretenimento, mas o verdadeiro pão do céu. Agora segura firme. Porque o apóstolo Paulo não estaria em conferências de alta ajuda. Ele não seria aplaudido nas igrejas do coaching gospel. Ele seria cancelado nas redes sociais, talvez até apedrejado de novo. Mas ele não se calaria, porque a mensagem dele não veio de homens, veio do próprio Cristo. E é sobre isso que vamos falar. Agora, imagina isso comigo. Um templo moderno, confortável, cheio de luzes, telão, ar-condicionado, cadeiras acolchoadas. A banda sobe, a introdução musical é afinada, ensaiada, tudo é profissional. O apóstolo Paulo entra. Roupa simples, olhos de fogo. Carrega nas costas as marcas da perseguição, da prisão, das pedradas. Ele entra, se senta, observa. O culto começa. O pregador sobe e diz: "Hoje é noite de vitória. Você vai conquistar os seus sonhos. Deus quer te prosperar, te colocar em lugares altos, fazer você viver o melhor ano da sua vida." A igreja explode em palmas, gritos, chófares, gente correndo. Mas Paulo fica em silêncio, porque ele não ouve nada sobre cruz, nada sobre arrependimento, nada sobre pecado, nada sobre renúncia, nada sobre salvação. Ele levanta devagar, olha para a multidão e o Espírito Santo se move nele. Ele diz em voz firme, com lágrimas nos olhos: "Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado." 1 Coríntios 2:2. Mesmo que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho além do que já pregamos, seja amaldiçoado. Gálatas 1:8. Silêncio. O povo se olha. O pregador força um sorriso amarelo. Mas Paulo não se importa. Porque ele sabe, o verdadeiro evangelho foi trocado. Ele vai embora dali e começa a visitar outras igrejas. Na próxima, o culto a mais, coach. As frases na tela são motivacionais. Você é a sua melhor versão. Tudo está dentro de você. Você nasceu para ser extraordinário. O pregador fala de mentalidade, de performance, de autoconhecimento. Cita mais livros seculares do que versículos. O nome de Jesus quase não aparece. Paulo se levanta, fecha os olhos e, como um trovão, ele diz: "A nossa suficiência vem de Deus, não de nós mesmos." 2 Coríntios 3:5. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Para Paulo, o evangelho não é sobre se tornar incrível. É sobre morrer para si mesmo e viver em Cristo. Ele sai dali e entra em outra igreja. Essa tem telões anunciando campanhas. 7 semanas para sua vitória financeira. Chave do milagre econômico. Códigos bíblicos para a riqueza. Paulo assiste tudo, mas lembra do que escreveu a Timóteo. Aqueles que pensam que a piedade é fonte de lucro, deles afasta-te.
Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ele caminha até o altar e com voz de dor declara: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos, por cobiçarem nisso, se desviaram da fé. Paulo continua andando, igreja após igreja. Muitos falam em seu nome, citam suas cartas, usam suas palavras, mas vivem um evangelho que ele nunca pregou. Um evangelho centrado no homem, um evangelho de autoestima, de conforto, de facilidades. Mas o verdadeiro evangelho que ele recebeu de Jesus era feito de pedras, prisões e perseguições. E ainda assim ele dizia: porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se Paulo vivesse hoje, talvez seria bloqueado no Instagram. Seus vídeos seriam denunciados por discurso ofensivo. Seus sermões não seriam convidados para eventos. Mas ele não se calaria, porque ele viu o Cristo ressurreto. E quem vê o Cristo ressurreto não negocia o Evangelho. E agora eu pergunto a você: qual evangelho você tem vivido? Qual mensagem você tem seguido? Será que você está ouvindo aquilo que massageia o ego ou aquilo que salva a alma? Hoje o Espírito Santo te chama para voltar. Voltar ao evangelho puro, ao arrependimento, à cruz, à verdade. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, hoje nos colocamos diante de Ti com temor, com reverência, com quebrantamento. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes fomos seduzidos por mensagens fáceis. Nos acomodamos com o Evangelho sem cruz, sem sangue, sem arrependimento. Buscamos as promessas, mas esquecemos do compromisso. Queríamos a bênção, mas rejeitamos a obediência. Mas hoje, diante dessa palavra, nós voltamos. Volta ao nosso coração, volta ao nosso espírito, volta à nossa mente, para Ti, Jesus. O verdadeiro Evangelho, a rocha eterna, a verdade que liberta. Purifica-nos, quebra os ídolos do coração, arranca os falsos ensinos, as falsas seguranças, nos ensina a Te amar, a Te seguir, mesmo que isso nos custe tudo. Faz de nós uma geração como a de Paulo, homens e mulheres que preferem morrer a negar a verdade, que preferem ser rejeitados pelos homens a serem rejeitados por Ti, que possamos dizer como ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou contigo, deixa aqui nos comentários: eu escolho o Evangelho verdadeiro. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Você pode ser a ponte que Deus vai usar para despertar alguém que está sendo enganado. Manda no grupo da igreja, no WhatsApp da família, nos stories, onde for. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Se inscreve, ativa o sininho, porque aqui no Controle do Alto não tem evangelho morno. Tem palavra de fogo, verdade e cruz. Encerramento final. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, o evangelho que salva, mas também transforma. E é esse evangelho que o mundo precisa. E é esse evangelho que vamos continuar pregando até o último fôlego. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus te acompanhem. E lembre-se, o controle vem do alto.